Explique do que se trata o Curta no Almoço. O Curta no Almoço é um projeto de extensão feito pelo curso de audiovisual, em que nosso intuito é fazer exibições de curtas-metragens nacionais e regionais, com mais foco em regionais, assim, do tipo... A gente tem muito filme em Mato Grosso do Sul, mas tem muito filme mal distribuído ou que não chegou nem a pensar em distribuição, né? A gente geralmente fala que para você pensar em distribuição, você pensa quando você está iniciando o roteiro, iniciando lá na pré-produção, você já pensa na distribuição do seu filme, né? E aí, geralmente, isso ainda não é uma política que a gente tem muito inserida aqui em Mato Grosso do Sul, né? Os realizadores pouco sabem disso e, enfim, é uma coisa que também gera grana, né? Que precisa de muito dinheiro para você poder investir nessa área, né? De distribuição. E aí a gente pensou nesse projeto no Curta no Almoço de fazer nesse horário, meio-dia, né? Começar meio-dia e ser uma sessão de 40 a 50 minutos. E aí a gente exibe esses curtas que variam entre de 5 até 26, 28 minutos. A gente deixa mais ou menos nessa margem para que a gente possa exibir o maior número de curtas-metragens possível, assim. Então a gente começou lá em março, maio, por aí, eu não vou lembrar agora. E aí a gente vai ficar até final do ano, até novembro, exibindo curtas-metragens na hora do almoço. A gente pensou nesse horário muito para as pessoas que ficam aqui na faculdade, né, os estudantes que ficam aqui durante o intervalo de uma aula e outra. Então, o pessoal que saiu 11h30 da aula vai almoçar e depois o que eles fazem, né? Daí a gente pensou nessa ideia de fazer o curta meio-dia, porque daí a gente consegue pegar esses alunos e levar para a exibição de filmes. Então, esses alunos eles conseguem conhecer curtas-metragens nacionais e curtas-metragens regionais, né? Que é o nosso foco principal, assim. E o que influenciou a criar o projeto? A iniciativa do projeto, ela partiu da Proes, né? A Proes queria justamente tirar esses alunos dos corredores, de ficarem zanzando para lá e para cá e ter um espaço para eles poderem aproveitar, sei lá, assistir um filme ou descansar mesmo, né? E aí a Proes deu essa iniciativa, trocou uma ideia com o Júlio, e aí o Júlio conversou comigo, daí a gente pensou nessa ideia, nessa metodologia, né? De exibir pelo menos 4 curtas-metragens por sessão. Então é terça e quinta. Às vezes a minutagem de um é maior, então eu acabo deixando 2 ou 3. Mas foi uma demanda que a Proes, né, a Pró-Reitoria de Extensão, viu que o meio acadêmico precisava. E aí o Júlio pensou nessa alternativa. E aí eu entrei mais pensando nesse lugar dos curtas-metragens regionais mesmo, né? Que é algo que eu trabalho na área e que eu senti a necessidade das outras pessoas conhecerem, né? Porque quando a gente vai no cineclube ou quando a gente vai fazer uma exibição, geralmente, quando você olha para o lado, são as mesmas pessoas de todas as sessões. Então, seu filme precisa chegar em outros lugares que não essas mesmas pessoas assistindo seus filmes, né? E aí veio essa demanda, eu falei, putz, essa pode ser uma oportunidade de colocar uma galera aí para ver seus filmes em tela grande, né? Que eu acho que a gente que faz cinema, faz audiovisual, aqui em Mato Grosso do Sul, nosso sonho é ver o nosso filme em tela grande. Você teve base em algum outro projeto, festival, assim? Base não, talvez um pouquinho, porque muitos dos curtas-metragens brasileiros que eu conheço são de festivais, mostras, então eu assisto muitos festivais, assim, eu nessa época de pandemia, passei boa parte do tempo assistindo vários festivais, assim, e aí acabei conhecendo esses festivais e entendendo um pouco dos festivais, né, entender que os festivais, grande parte dos filmes que vão para os festivais são curtas-metragens, e aí muitos filmes que eu coloco na mostra, nas nossas exibições, nas nossas sessões, são curtas que eu conheci através de festivais. Claro que outros curtas são que as pessoas mandaram, que as pessoas encaminharam pra gente, mas grande parte dos curtas eu conheci em festival, assim mesmo. Quais as oportunidades que permitiram a realização do projeto? Nosso primeiro intuito do projeto do Curta no Almoço era realizar as exibições no RU, né? Para que as pessoas, enquanto estivessem almoçando, pudessem assistir um filme, né? Mais ou menos como lembrar um pouco a nossa infância, assim, quem nasceu dos anos 90, tá? De você estar almoçando antes de ir para a escola e assistindo alguma coisa. Só que nesse horário, meio-dia, o sol tá bem em cima, então a gente não consegue fazer uma exibição aqui, por exemplo. Eu precisava de um projetor muito forte, de um ambiente muito escuro, um pouco escuro, né? Meio mal iluminado, para que pudesse ser uma exibição ok, uma exibição que as pessoas pudessem assistir. Daí a gente pensou em outra alternativa, que foi pensar no anfiteatro mesmo e colocar as nossas exibições lá. E aí a Proes sugeriu que a gente ficasse por lá. E aí hoje a gente fica ali no anfiteatro da FAALC mesmo, fazendo as nossas exibições. Qual é a sua formação e
Como isso te ajuda? Eu sou formado em jornalismo, atualmente faço mestrado em comunicação pela UFMT. E aí eu sempre pesquisei muito cinema regional, né? É o meu campo. Então eu pesquiso cinema indígena, cinema do povo Terena, que é feito aqui em Mato Grosso do Sul. E aí eu já sou realizador independente aqui no estado. Então eu conheci os trabalhos dessas pessoas, conheço o trabalho de uma turma que está junto comigo, né? E aí eu falei, putz, o Curta no Almoço pode ser uma oportunidade dessas pessoas, né, que eu conheço aqui da região e que tem filmes, terem um lugar para ter essa exibição. Então eu posso contribuir nesse sentido, né, para o projeto, de maneira que curtas-metragens que não teriam visibilidade, eles vão ter visibilidade no nosso projeto, sabe? Eu tenho bastante enfoque nisso, do tipo, preciso dar prioridade para os filmes que tem aqui. Porque quando a gente fala sobre ter esses filmes nessas exibições, nessas sessões, a gente pensa, eu penso pelo menos, numa espécie de portfólio. Então a pessoa está criando um portfólio fazendo essa exibição. Então tá o nome do filme dela, o nome dela, dizendo que ela exibiu o filme dela, isso vale ponto para gente que produz de forma independente. Então vale ponto para edital público, para você ganhar um financiamento, vale dizer que você está sendo visto, dizer que você produz alguma coisa, dizer que você não é, sei lá, o cineasta que tem muita ideia, sabe, fez um roteiro perfeito e tal, mas não tem muito rolê da prática, não tem um rolê de conhecer as pessoas, de trocar ideia com as pessoas, e aí você não tem um currículo, né? Esse é um pouco do que vem agregando, assim, sabe? Que eu tento trazer um pouco, muito pensando no projeto mesmo, assim, do tipo, nessas outras pessoas que não conseguem entrar, porque nem sempre a gente consegue entrar em jornal, tipo, ter um release falando sobre o nosso filme que fez estreia, ou o nosso filme que participou em festival, né? Então, o Curta no Almoço, ele tem esse espaço de divulgação, mais ou menos, assim, sabe? Pros realizadores. Quais os recursos utilizados? Os recursos do Curta no Almoço, basicamente, é um computador, que geralmente eu trago o meu, né? Porque roda mais rápido, enfim, tem todo esse negócio. Mas recentemente o pessoal da Secretaria da FAO, que também está emprestando, disponibilizou o computador deles, né? Porque tem todo esse trâmite de você ficar andando com o computador dentro do ônibus, eu volto tarde para casa, né? Tem toda essa questão de assalto e de segurança. Então a gente utiliza um computador, o projetor e a sala mesmo do anfiteatro, assim, para fazer as exibições, mais a caixa de som, né? É uma coisa muito simples, porque o nosso projeto basicamente é sentar e fazer a exibição, né? Não tem nenhuma discussão por trás, a gente não traz cafezinho, a gente não traz pipoca, nada disso, entendeu? Então é só o básico mesmo. Os benefícios que eu tenho participando do Curta no Almoço eu ganho a bolsa de extensão e também ganho horas complementares no final do projeto, né? Para além disso, né, uma coisa que não é financeira, mas é um lance de networking, eu converso com os realizadores. Então, os cineastas, os filmes nacionais que eu faço, que eu coloco na mostra, eu estou conversando com vários cineastas para pedir autorização para eles para exibir. Então, ou seja, os cineastas já me conhecem, eu entro em contato com eles, né, faço esse primeiro contato com eles, e aí, nesse sentido, marco eles nas redes sociais, digo o dia da nossa divulgação, mantenho esse networking para eles também saberem a minha existência, né, porque é mais ou menos isso. Então, eles sabem que, eu sou o Railson, que tem um projeto, um pequeno projeto numa faculdade lá no Mato Grosso do Sul, que faz exibições de filmes de graça, na hora do almoço, curtas-metragens. Então, conheço esse moleque, não, já conversei com ele, já recebi um e-mail dele, já respondi ele, é mais ou menos nesse sentido. Então você acaba criando uma rede de network. Por exemplo, a gente exibiu recentemente um curta-metragem de Ana Andrade, que é Entre Marés, e ela é distribuidora lá de Recife. Ou seja, eu já conhecia a Ana, mas a Ana não conhecia esse projeto. E aí, o que a Ana fez? Ela pegou o nosso projeto, esse projeto Curta no Almoço, e postou na rede social da distribuidora dela. Ou seja, realizadores que entram no perfil da distribuidora dela vão conhecer o projeto. Então, a gente recentemente recebeu 2 filmes que eu não faço ideia de quem são, mas que eu tenho ideia que seja por essa divulgação que ela fez e que foi algo que eu nem pedi. Então, as pessoas acabam divulgando na sua rede social e a pessoa fala, putz, tem um projeto que eu posso mandar meu filme. E aí as pessoas mandam e aí tem esse benefício, né? Então, as pessoas começam a te ver. Como é a disponibilidade de projetos como esse? E o que há de diferencial no seu projeto? Acho que entra um pouco nos maiores desafios do projeto, né? Acho que entra no desafio de você atrair esse público,
para ficar sentado assistindo um filme na hora do almoço, né? As pessoas às vezes acabaram de comer e aí o que elas querem é, sei lá, tirar um cochilo, ficar tranquilinho. Então por isso que eu tento muito colocar filmes que não são pesados, que não tem uma temática muito forte. Evitar de colocar esses filmes mais pesadões, porque enfim, a pessoa tá cansada, tá desde cedo aqui, vai ter que ficar o dia inteiro. E ainda tem que ficar pensando, assim, muita coisa e tal. Então eu prefiro dar uma maneirada. O nosso desafio é esse, de trazer o público para o Curta no Almoço, né? A gente teve... O nosso primeiro desafio foi quando a gente não tinha nenhuma rede social. A gente só tinha uma divulgação boca a boca mesmo, que eu pegava e mandava um textinho de WhatsApp e mandava no grupo da turma, né? Da turma de audiovisual. E as pessoas só do audiovisual que apareciam nessas sessões. Nessa época que a gente, sei lá, tinha 3, 4 pessoas dentro da sala. Teve sessão que só tava eu. Então a gente teve essa dificuldade de encontrar o público e o público encontrar a gente. Porque é um anfiteatro, ele tá escondido. Então, porta fechada, isso, aquilo, as pessoas acham que tá tendo aula. Ou acham que tá fechado. Nós encontramos uma solução que foi criar a nossa rede social, né? Criar o Instagram, que é o lugar onde as pessoas mais estão presentes, né? De modo geral. As pessoas, pelo menos as pessoas universitárias, né? Que é o nosso foco, são pessoas universitárias. Porque o público geral não vai sair da sua casa para vir aqui na Federal, né? Pensando na pessoa que mora lá longe, vir na Federal assistir um filme e depois voltar. E aí a gente pensou na rede social, porque a rede social ela consegue chegar em outras pessoas, né? De um em um compartilhando, as pessoas vai alcançar alguém. Então hoje a gente tem a nossa rede social, nosso Instagram, que é @curtanoalmoço. E aí a gente também espalhou cartazes pela instituição, né? A Proes pediu pra gente fazer uma arte. E aí eles imprimiram e fizeram esse cartaz. E aí a gente saiu espalhando por vários blocos para as pessoas também não terem ideia de que o projeto está existindo, né? Porque, enfim, a minha bolha social, de rede social, é uma coisa, mas as pessoas verem, às vezes outras pessoas não estão na minha bolha, então elas conseguem assistir isso. E aí a gente conseguiu ter um público, assim, sabe? Acho que o dia que a gente fez a nossa primeira, segunda sessão depois das redes sociais, a gente viu o número crescer do caderninho, que antes eu falava, putz, caderninho de presença das pessoas, pô, são só 4 pessoas, então um bloquinho de notas dá. Hoje em dia o bloquinho de notas dá dando 3 páginas, assim. Foi esse impulso que a gente teve, o projeto que, sei lá, tinha 0 pessoas a chegar, sei lá, a 30 pessoas, assim, num dia muito, muito bom. Quais os conselhos que você daria para alguém que quer criar um projeto como esse? Acho que um conselho que eu posso deixar para a criação de novos projetos é você não ter medo, assim, sabe? Do tipo, não desanimar na primeira vez, né? Como eu estava explicando para vocês, teve dias que só tava eu, teve dias que tinha 1 ou 2 pessoas. Então você ficava pensando, putz, para que eu vou para a instituição para fazer uma exibição de curtas? Eu trabalhei para ficar pensando nessa curadoria, né? Eu conversei com as pessoas dizendo que vou exibir os filmes delas. E aí, sei lá, tem 1 pessoa, tem 2 pessoas, não que essas 2 pessoas não sejam importantes, sabe? Mas eu sei que pode mais, sabe? E aí eu acho o que a gente acaba deixando de conselho é não desistir na primeira tacada, é você tentar encontrar soluções para mitigar, né? Você não vai resolver todo o problema de atrair público, de chegar nas pessoas, né? Você vai conseguir dar uma mitigada, vai dando uma aliviada nas problemáticas que o seu projeto tem, né? E aí, acho que é muito disso. E o outro é não ter medo de conversar com as pessoas, né? Eu tenho um pouco de medo de conversar com as pessoas, mas quando você está à frente de um projeto, quando você está atrás de um e-mail, por exemplo, né? Que é a maneira como eu converso com as pessoas, ou mando uma DM no Instagram para as pessoas, para os diretores e realizadores, para exibir os filmes deles. Enfim, o não eu já tenho, né? É o que todo mundo fala, então a gente tem que ir conversar com eles, mesmo que eles não respondam. Tipo, tem realizadores que nem me responderam, então tá ok. Enfim, não vou exibir seu filme passando, sei lá, exibir escondido o seu filme só pra dizer que a gente exibiu. Então mais ou menos, são esses 3 pilares, assim, sabe? E assistir muito filme, assistir muito festival. Tem muito festival online hoje em dia que você consegue assistir, né? Os presenciais é um pouco mais difícil, mas tem bastante filmes online que a gente consegue conhecer. Como você seleciona os curtas? A gente divide a curadoria dos curtas-metragens, elas são divididas em 2 partes, né? A curadoria nacional e a curadoria regional. A curadoria nacional, geralmente eu pego de filmes de festivais. Então, conheci um filme em festival tal,
putz, pode ser interessante exibir ele no curta no almoço, né? É um curta pequeno, eu consigo colocar mais um, é uma pessoa que eu curto. Vai muito por gosto também. Então, tipo, tem realizadores que eu não vou colocar o filme dele, porque, enfim, eu não curto a ideia do realizador, né? Eu sei que eu faço uma coisa que muita gente fala que não deve acontecer, que é você separar a pessoa do cineasta, a pessoa do realizador. Não, eu acho que tudo é a mesma pessoa. Então, é uma pessoa que está produzindo o filme ainda, tem as ideias dela ali, seja sutilmente ou não, e eu também não vou dar palco para uma pessoa dessa, né? Mas eu tento pegar muitos filmes de festivais, filmes que já ganharam festivais, filmes que, enfim, as pessoas conhecem, que tá bastante tá em plataforma. Então eu faço a curadoria nacional baseada muito nisso, né? De realizadores que eu conheço, de realizadores indígenas, de realizadores pretos. Eu tento colocar essas pessoas nessas sessões. Já os regionais são filmes que eu conheço. Então, tipo, porque a gente não tem uma plataforma de divulgação dos filmes regionais aqui em Mato Grosso do Sul. A gente conhece de boca a boca. Os filmes que são conhecidos não são lá bons. Então, eu tento dar uma seguradinha assim. Mas os filmes que eu não conheço, eu converso com amigos, eu vou dando uma sondada nos realizadores, porque, querendo ou não, quem faz cinema em Mato Grosso do Sul, a gente se conhece. A gente sabe quem fez o quê, quem trampa numa área específica. Então a gente sabe quem é cada um. Então eu vou lá, entro no perfil da pessoa, dou uma olhada, jogo o nome dela no Google para ver se tem algum outro filme que eu não conheço. É bastante manual de você ter que ficar caçando, encontrando esses filmes para poder fazer a exibição. Então é isso. A curadoria que eu tenho mais trabalho é a curadoria regional. Porque a regional, os filmes eles não chegam. Eu que tenho que ir atrás, né? É basicamente esses dois campos que eu faço na curadoria do Curta no Almoço. Porque curtas nacionais, enfim, tem várias listas, sei lá, os top 10 de curtas de 2020. Você consegue encontrar esses filmes, mas os filmes regionais você não consegue encontrar no top 10, assim, de filmes de curtas-metragens. Então, sei lá, eu entro na lista da Fundação de Cultura, sobre filmes daqui de Mato Grosso do Sul. É esse caminho que eu faço, assim, para encontrar esses filmes. Tem planos pro futuro? Eu espero realmente que o projeto se mantenha, assim, então, geralmente, bolsista só pode ficar um ano, né, nos projetos, e aí eu espero que o Curta no Almoço ele seja passado, né, porque é o que eu disse pra vocês no começo, o Curta no Almoço, ele não é do Railson, o Curta do Almoço, ele é nosso, né, ele é uma curadoria do curso de audiovisual, então é o nome do audiovisual que tá ali, entendeu? Não é o Railson em si, específico e tal. Um pouquinho, talvez, porque eu acabo fazendo esse contato com as pessoas, né? Essa ponte com as pessoas, essa ponte com os realizadores. E aí o que eu espero é que o curta não acabe, sabe? Putz, o Railson saiu, e agora? Acabou o projeto. Não, eu espero que o projeto continue com outras pessoas, porque é isso, né? A curadoria que eu tava falando pra vocês, a minha é diferente. A curadoria de vocês vai ser diferente. Então é interessante que tenha essa oxigenação de pessoas dentro do projeto, né, para que ele possa crescer e continuar vivendo, né, existindo, tendo as suas sessões, porque, enfim, a gente tem que pensar a universidade como um espaço transitório. As pessoas não vão ficar aqui, sabe, as pessoas não vão ficar para sempre aqui na instituição. Então, as mesmas pessoas que participam das nossas sessões aqui no Curta no Almoço agora, não vão ser as mesmas do ano que vem. Então, esse projeto, né, ele tem que ser constantemente oxigenado, com gente nova, com outra ideia, né? Porque a nossa ideia foi exibir curtas nacionais e regionais. Pô, por que não muda o Curta no Almoço só para curta regional? Então, acho que é isso que eu espero um pouco pro Curta no Almoço.